A praia. Não existe nada melhor. Beber caipirinhas na areia pode parecer um paraíso, mas a verdade terrível é que você nunca sabe exatamente o que está escondido sob as ondas. Quase tudo pode surgir na costa, e aqui estão algumas das coisas mais estranhas que as pessoas já descobriram. Âmbar cinzento. Imagine o seguinte, você está saindo para um passeio romântico ao longo da praia um dia, quando de repente sente o cheiro de algo realmente desagradável. Naturalmente, você segue o cheiro, esperando tropeçar em uma carcaça de peixe apodrecendo apenas para descobrir isso. Um casal em Lancashire, Reino Unido, que descobriu essa massa borrachuda acinzentada do tamanho de uma bola de rugby em 2016, descreveu seu cheiro potente como um cruzamento entre uma lula e esterco de curral. Delicioso. Você pode estar se perguntando quem em sã consciência pararia para pegar algo tão nojento. Mas e se eu dissesse que esse objeto nojento rendeu ao casal uns incríveis $70 mil? Acontece que essa rocha fedorenta, pesando 1,57 kg, era na verdade um amontoado de vômito de baleia solidificado, conhecido como âmbar cinza, e você nunca vai adivinhar o que torna ela tão valiosa. A rara substância é secretada no ducto biliar e nos intestinos dos cachalotes, e na verdade é usada na indústria de perfumes para fazer os aromas durarem mais. Isso mesmo. Você pode estar borrifando vômito de baleia em sua pele antes daquele encontro. Em 2019, um pedaço ainda maior deste chamado ouro flutuante salvou um pescador na Tailândia da ruína financeira, quando o encontrou deitado na areia. Jumrus Chiachot, de 55 anos, armazenou o objeto desconhecido de 6,35 kg em seu galpão por mais de um ano, antes que os especialistas determinassem que era o artigo genuíno e lhe oferecessem $200 mil de dar água nos olhos pelo vômito solidificado. Que bomba! Não há nada mais agradável do que um dia em família à beira-mar. Em agosto de 2015, uma família na costa de Buryport, no país de Gales, avistou um objeto grande e redondo à distância e decidiu investigar mais a fundo. Ao chegarem no local, a família Gravel ficou agradavelmente surpresa ao descobrir uma enorme boia coberta por cracas coloridas que foram trazidas à costa. Parecia muito antigo, e as crianças posaram para fotos na frente dele e até pegaram as criaturinhas ao lado. Os Gravels voltaram para casa e não pensaram mais nada sobre o estranho achado, até 5 dias depois, quando souberam de um anúncio surpreendente. Os oficiais locais do Pembrey Country Park explicaram online que a guarda costeira havia descoberto uma mina militar dos Estados Unidos, não detonada, da Segunda Guerra Mundial nas areias da praia de Buryport, a mesma área em que os Gravels tinham acabado de sair. Oficiais da praia notificaram o esquadrão antibomba, e a mina foi detonada em uma explosão controlada no porto de South Wales Buryport, alguns dias depois. Acontece que os Gravels tiveram muita sorte de escapar, e prometeram ser mais cautelosos na próxima vez que avistassem algo estranho na praia. Bolas de gelo. Quando você pensa na praia, a última coisa em sua mente deve ser neve, a menos que você seja uma pequena cidade na Sibéria. Em novembro de 2016, moradores do Golfo de Ob, no oeste da Sibéria, ficaram boquiabertos quando chegaram à beira-mar e encontraram a costa coberta por milhares de bolas de gelo perfeitamente formadas. As bolas de neve gigantes variavam do tamanho de bolas de tênis a algumas que tinham cerca de 1 metro de largura e 22,67 kg de peso, e a notícia se espalhou rapidamente. Pessoas foram fotografadas sentadas neles. Cães correram através deles e vídeos surgiram online de 17,7 km da costa, coberta por objetos de gelo. Alguma tempestade de granizo gigante esquisita aconteceu durante a noite? Esses objetos uniformemente circulares eram um sinal definitivo de vida alienígena na Terra? Infelizmente, não. As bolas de gelo realmente apareceram ao longo de 2 semanas como resultado de um raro processo ambiental, em que pequenos pedaços de gelo se formam em temperaturas congelantes e são rolados pelo vento e pela água. À medida que as bolas são empurradas ao redor da água congelada rasa, elas se tornam maiores e mais globulares até que acabam na costa, como se a própria mãe natureza estivesse se preparando para uma batalha épica de bola de neve com Deus. Esse achado incomum adiciona uma nova dimensão às palavras bolas de praia. Bolha roxa. Nem tudo que acaba na praia pode ser facilmente explicado, e esse próximo objeto deixou os cientistas coçando a cabeça. Em julho de 2017, um banhista desavisado no Leo Carrillo State Park, em Malibu, avistou algo igualmente intrigante e repulsivo enterrado na areia. Eles tiraram uma foto e foram ao Reddit para obter respostas, presumindo que a bolha carnuda em decomposição branca e roxa só poderia ser o órgão descartado de alguma grande criatura marinha. O caroço não identificado pesava cerca de 3 kg e media cerca de 12 centímetros de diâmetro, e muitos inicialmente alegaram que era, na verdade, um grande tipo de lesma do mar chamado lebre do mar, que pode pesar até 14 kg. Greg Rouse, professor de biologia marinha da Universidade da Califórnia, discordou porque as lebres marinhas são
tão moles, mas esse organismo parecia ter uma borda visível. Após um exame mais detalhado, Rouse decidiu que era mais provável ser um Pleurobranchaia californica, ou Notaspidea, outra forma de lesma do mar, que geralmente pode ser encontrada em profundidades entre 302 e 366 metros. Outro contendor é a Hemocianina de lapa de fechadura, que pode crescer até 13 centímetros e ter uma pequena concha na lateral do corpo. Fosse o que fosse, os cientistas concordavam em uma coisa: estava definitivamente morto. Essas partes redondas e roxas provavelmente são o intestino saliente devido ao inchaço. Surpresa de Kinder Ovo. O oceano nem sempre é tão implacável quanto pensamos. Na verdade, às vezes pode ser muito generoso. Em 2017, a ilha alemã de Langeoog, no mar de Wadden, recebeu um presente inesperado quando milhares de ovos surpresa de plástico colorido chegaram às margens. Acredita-se que os ovos tenham vindo de um navio porta-container dinamarquês, que perdeu uma parte de sua carga durante uma tempestade bem violenta. Como você pode imaginar, as crianças locais ficaram radiantes ao descobrir a chegada inesperada e ficaram mais do que felizes em ajudar na limpeza, contanto que conseguissem manter um pouco para si. Que bom que o carregamento não foi parar em uma praia dos Estados Unidos, porque a surpresa do Kinder Ovo foi proibida ali desde 1930. Desculpe, crianças. Estima-se que cerca de 10 mil containers sejam perdidos no mar a cada ano, contribuindo para uma quantidade alarmante de resíduos de plástico nos oceanos do mundo. Em um dos casos mais famosos, um carregamento de 28 mil patos de borracha foi perdido no mar em 1992, a caminho de Hong Kong para os Estados Unidos. As criaturas amarelas brilhantes ainda estão aparecendo hoje e foram encontradas em qualquer lugar do Havaí, a Austrália. Os chamados flutuantes amigáveis têm sido muito úteis para ajudar os cientistas a rastrear o movimento de correntes específicas. Então eu acho que há uma fresta de esperança no êxodo em massa dos patos. Tesouro dentuço. O oceano é como uma grande sepultura aquosa, contendo artefatos antigos que datam do início dos dinossauros. Em junho de 2019, Harvey Wall recebeu um lembrete inesperado de como o passado poderia ser aterrorizante quando ele encontrou um dente parcialmente exposto na praia de Ocean Isle, Carolina do Norte. Depois de lavá-lo e examinar o objeto mais de perto, Wall percebeu que não era apenas um dente qualquer. Com uma extensão total de quase 15,2 centímetros e uma enorme raiz negra, este incrível achado só poderia pertencer a uma criatura, o Megalodon. Pensa-se agora que este tubarão realmente formidável desapareceu há cerca de 3,6 milhões de anos e pesava o equivalente a 10 elefantes adultos, com uma extensão máxima de 4,5 metros a mais do que um ônibus escolar comum. As hidrovias costeiras na Carolina do Norte são consideradas um local privilegiado para os dentes de megalodonte, onde frequentemente se concentram em leitos de rios conhecidos como bordas dentais de megalodonte. Encontrar um no interior como esse é um evento raro, e embora o maior encontrado por lá medisse 17 centímetros, acredita-se que esses dentes tenham alcançado impressionantes 20,32 centímetros de comprimento. Essa é uma conta dentária bem cara. Troncos maciços. De todas as coisas que você pode esperar que as ondas tragam à beira-mar, uma árvore gigantesca não deve ser uma delas. Isso é exatamente o que aconteceu em Washington, Estados Unidos, em 2010, quando o desavisado banhista Philip Letchman encontrou esse monstro enquanto caminhava pela areia. A árvore imponente apareceu nas areias da comunidade costeira de La Push, na manhã de 5 de abril, e tecnicamente não é uma árvore, apenas um tronco muito grande. Este enorme pedaço de madeira flutuante é oficialmente conhecido como o tronco de deriva, e é bem provável que veio de um cedro vermelho ocidental, abeto de Douglas ou abeto de Sitka. O objeto diminuiu qualquer pessoa que posasse ao seu lado, e embora não tenha sido medido oficialmente, árvores semelhantes nas florestas locais medem entre 1,5 metro a 3 metros de diâmetro e cerca de 60 metros de altura, um verdadeiro colosso despejado na areia. Então, como é que esse gigantesco tronco de deriva surfou até a costa? A resposta simples: Mãe Natureza. Árvores gigantes como essa alinham-se nas encostas das montanhas da floresta tropical temperada, que cobre o noroeste do Pacífico, e as brutais tempestades de inverno podem significar um desastre. Quando os ventos são fortes o suficiente, eles podem derrubar as árvores e mandá-las rio abaixo para o oceano. Se o vento não o fizer, a chuva o fará. Conforme os rios inundam, eles podem rasgar a floresta derrubando árvores vulneráveis como dominós. Gigante peludo. O fundo do mar é tão inexplorado que é difícil negar a possibilidade de que monstros marinhos da vida real possam realmente habitar abaixo das ondas, especialmente quando um chega à praia. Em maio de 2018, os moradores que visitavam a praia na província filipina de Mindoro Oriental mal podiam acreditar no que viam,
quando viram o que jazia sem vida nas águas rasas da costa, mais ou menos do tamanho de um caminhão e exalando um cheiro tão forte que fazia os moradores quererem vomitar. Uma fera peluda mais tarde apelidada de Uglobster havia encalhado na areia. Embora estivesse claramente morto, e provavelmente estava há algum tempo, ninguém conseguia encontrar uma explicação lógica para a massa pegajosa, que se assemelhava muito a um velho cão pastor inglês gigante. Eventualmente, o aplicador da lei de pesca Vox Cruzada foi chamado para colher amostras de DNA do cadáver em decomposição, e os resultados foram muito menos emocionantes do que o esperado. Cruzada confirmou que a enorme besta era, na verdade, apenas a carcaça de uma baleia de barbatana de 6 metros de comprimento, que deve ter sido atingida por um barco. Os fios de cabelo que cobriam seu corpo deveriam ser apenas fibras musculares decompostas que transformaram a aparência do peixe em uma espécie de yeti do mar. A natureza nunca para de surpreender. Enorme globo ocular. Uma das coisas mais estranhamente atraentes que já pararam na praia foi descoberta na Flórida em 2012. Um homem vasculhando Pompano Beach provavelmente teve o maior susto de sua vida quando olhou para baixo e viu um globo ocular gigante olhando de volta para ele, resistindo ao impulso de ver o que aconteceria se você tentasse estourá-lo. O cidadão atencioso gentilmente entregou o espécime à Comissão de Peixes e Vida Selvagem para que uma pergunta pudesse ser oficialmente respondida: a quem pertencia. O órgão do tamanho de uma bola de softball parecia adequado para um ciclope da vida real. Então, naturalmente, as suposições iniciais eram de que deveria vir de uma lula gigante, ou possivelmente uma baleia. Um exame mais detalhado revelou que havia pequenos ossos ao redor do olho, que não é o caso das lulas, cujos olhos são feitos principalmente de tecidos moles. A especulação cresceu online e, por fim, o FWC chegou a uma conclusão surpreendente. O olho, na verdade, pertencia a um peixe-espada. Quem diria que poderia ser tão grande? O FWC também acrescentou que era incomum encontrar um globo ocular por si só. Talvez haja um pobre peixe-espada por aí, procurando por seu outro olho. Tubos misteriosos. A costa britânica pode não estar tão acostumada com misteriosos monstros marinhos, mas uma boa parte de objetos incomuns ainda chegaram à costa. De longe, uma das descobertas mais estranhas foi feita em agosto de 2017, quando uma coleção de 12 segmentos de tubos enormes apareceu de repente na costa de Norfolk, em Winterton e Sea Pelling. No início, como esses objetos enormes encontraram seu caminho para as praias ensolaradas, foi um enigma total. Eles simplesmente caíram do céu, em algum acidente estranho. Cada tubo mede cerca de 2,4 metros de diâmetro, e o segmento mais longo da praia mede impressionantes 479,7 metros, que é quase 5 vezes mais longo que o Big Ben. Descobriu-se que os canos se soltaram enquanto eram puxados para a Argélia, no norte da África, para um grande projeto, e depois flutuaram milagrosamente para a costa de Norfolk, onde foram levados aos montes. Enquanto os moradores se aglomeravam para testemunhar o evento bizarro por eles próprios, a agência da Guarda Costeira e Marítima assegurou aos espectadores que os canos não representavam perigo de poluição potencial. Eles foram finalmente realocados no mar antes de serem rebocados para a Noruega, deixando apenas uma memória bizarra em seu rastro. Golfinho de duas cabeças. De todas as criaturas estranhas e maravilhosas do oceano, para não mencionar as coisas terríveis que se escondem em suas profundezas mais profundas, os golfinhos são alguns dos mais amados. Eles são animais altamente sociais e inteligentes, que sempre parecem ter um sorriso atrevido em seus rostos. Mas em agosto de 2014, um golfinho que chegou à costa no distrito de Izmir, na costa oeste da Turquia, causou arrepios em qualquer pessoa que o visse. Por quê? Bem, porque tinha duas cabeças. O cadáver siamês foi encontrado pelo chocado professor de ginástica Turgu Metin, que estava de férias na Turquia, e suas fotos rapidamente inundaram a internet. A criatura tinha cerca de 1 ano de idade e media quase 1 metro de comprimento, com olhos totalmente formados em apenas uma de suas cabeças. Felizmente, esse não foi um experimento que escapou de algum laboratório de ciência secreto, decidindo criar monstros de duas cabeças. O mamífero incomum simplesmente nasceu assim, e deve ter morrido de causas naturais. Embora gêmeos siameses sejam bem comuns em humanos, bem como em muitos grupos de animais como répteis, pássaros e anfíbios, esse tipo de anormalidade fetal é muito raro em mamíferos selvagens. Entre 1681 e 2006, houve apenas 19 casos registrados de mamíferos selvagens de duas cabeças, e esse terror turco é apenas o 5º caso conhecido de gêmeos siameses de golfinhos na história. Como os gêmeos siameses geralmente morrem no útero, a frequência exata com que essa condição ocorre em golfinhos é ainda desconhecida, embora a bióloga Kelly Daniel estime que a taxa de gêmeos siameses em mamíferos marinhos seja inferior a 1%, tornando esse um super raro golfinho de duas cabeças.
Massacre da Estrela do Mar. Em março de 2018, os banhistas da cidade de Ramsgate, em Kent, no Reino Unido, ficaram pasmos ao descobrir que sua extensão de areia local parecia ter sido substituída por um despejo em massa de ossos minúsculos. À medida que se aproximavam, eles perceberam que a realidade, felizmente, não era algo tão assustador, mas certamente não menos estranha. Acontece que uma galáxia inteira de estrelas do mar apareceu na areia, onde ficaram presas e imóveis, como se tivessem caído repentinamente dos céus. As estrelas do mar normalmente se reúnem nas águas costeiras para se alimentar de camas musculares, e muitas vezes ficam presas por ondas fortes. Mas essa praia de repente se tornou o lar de centenas de milhares de criaturas. Pesquisadores da Marine Conservation Society, uma organização britânica sem fins lucrativos, tentaram explicar a aberração acontecendo, observando que os mares rasos permitem que as temperaturas caiam perto ou abaixo de zero, o que deixa animais marinhos como estrelas do mar letárgicos e vulneráveis a serem carregados para a costa. A força motriz por trás desse encalhe em massa, em particular, foi descrito como o efeito combinado da enorme onda de frio apelidada de a Besta do Leste e a tempestade Emma, que aterrorizou os litorais britânicos em 2018. As pessoas bem-intencionadas que cruzaram as encalhadas estrelas rapidamente trabalharam para devolver ao oceano o maior número possível de criaturas moribundas. Felizmente, os especialistas na área também afirmaram que o dramático incidente deveria, na verdade, ter pouco impacto sobre as espécies em geral, porque as estrelinhas travessas se reproduzem muito rapidamente. Que dose! Vamos voltar no tempo por um momento, até 5 de fevereiro de 1941, quando os habitantes de uma ilha na costa da Escócia estavam prestes a ter muita sorte. Naquela manhã, o navio mercante SS Politician dirigia-se para o norte, passando pelas Hébridas exteriores, a caminho de Kingston, Jamaica e Nova Orleans, quando enfrentou o mau tempo. Depois de passar pela ilha de Man, ventos extremos desviaram o navio do curso, e apesar dos esforços para recuperar o controle, o SS Politician acabou afundando nos bancos de areia invisíveis de Rossness Point, na ilha de Eriskay. O navio carregava todos os tipos de mercadorias, de algodão a remédios e biscoitos, porém é mais lembrado pelo saque da embalagem número 5, cerca de 264 mil garrafas de uísque escocês. Quando os ilhéus perceberam a situação que se desenrolava no mar, eles dirigiram-se agitados para a praia, onde se depararam com milhares de garrafas do doce néctar que havia chegado à costa. No momento em que as autoridades declararam que o uísque não era um jogo justo, porque se dirigia aos Estados Unidos e, portanto, nenhuma taxa havia sido paga sobre ele ainda. 24 mil garrafas do produto já haviam sido roubadas não oficialmente, em operações de salvamento. Eventualmente, o casco do navio foi dinamitado para impedir quaisquer esforços adicionais de explorar seu conteúdo, mas a garrafa ainda aparece na costa. Se você estiver na área, fique atento. Em 2013, 2 dessas famosas garrafas de uísque foram vendidas por pouco mais de $15 mil em leilões de uísque escocês. Caos do cigarro. Passando rapidamente de um dos maiores vícios do homem para o outro, um trecho de areia de 3 km na praia de Chesil, na Inglaterra, foi presenteado com outro saque bizarro em 2014, milhões de cigarros. Uma caixa de 12 metros de comprimento, contendo cerca de 11 milhões de cigarros, totalizando cerca de 14 mil quilos, foi levada na praia de Exmouth, em Devon, com milhões de pacotes espalhados pela costa britânica. O navio cargueiro dinamarquês Svenborg Maersk navegava pela costa atlântica da Europa em fevereiro, a caminho do Sri Lanka, quando foi atingido por ventos com a força de um furacão, que derrubou sua carga. O navio começou a perder seu tesouro, no norte da França, depois que foi atingido por ondas de 9,2 metros e ventos de 60 nós. E no total, cerca de 520 containers foram perdidos no mar durante a tempestade. Felizmente, a transportadora disse que cerca de 85% dos containers estavam vazios, enquanto os restantes continham produtos secos, que incluíam remessas de cigarros no valor de cerca de $4 milhões. Pode parecer uma mina de ouro para qualquer pessoa experiente o suficiente para empacotar os cigarros e vendê-los com um bom lucro, mas antes que os locais pudessem colocar suas luvas de ladrão neles, as autoridades anunciaram que já tinham um plano muito mais útil em mente. Bob Geiger, um porta-voz da alfândega, explicou que os cigarros seriam recolhidos e levados a uma estação de energia aprovada, onde seriam incinerados em um ambiente controlado para ajudar na produção de eletricidade. Menos cigarros cancerígenos e mais eletricidade para a nação? Parece um bom negócio para mim. O monstro de Montauk. Se você é um usuário veterano da internet, já deve ter visto essa imagem antes. A fotografia de revirar o estômago afirma mostrar um monstro marinho genuíno que supostamente apareceu na costa de Ditch Plains, uma praia popular de surf na península de Montauk, em julho de 2008. Segundo a história, Jenna Hewitt e suas 2 amigas Rachel Goldberg e Courtney Fruin avistaram a carcaça bestial no final de Long Island, em Nova York, e rapidamente tiraram uma foto antes de postar online. Claro, a imagem deste cadáver inchado semelhante a um cachorro
cachorro e com bico de dinossauro era como um fósforo aceso com gasolina, e as especulações logo se espalharam. O que era o chamado monstro de Montauk e de onde ele veio? Algumas das teorias mais difundidas eram na linha de mutante fugitivo de um laboratório secreto de ciências, ou pitbull consanguíneo dos portões do inferno, mas ninguém conseguia concordar exatamente sobre o que eles estavam olhando. Antes que alguém pudesse examiná-lo adequadamente, o monstro Montauk literalmente desapareceu. De acordo com Hewitt, a carcaça havia sido removida e agora estava apodrecendo no quintal de alguém, mas ela se recusou a identificar quem ou onde exatamente. Este conveniente desaparecimento levou alguns a acreditar que a coisa toda era apenas uma farsa, enquanto outros alegaram que, na verdade, era um cadáver de guaxinim que teve sua pele roubada pelas ondas. Mais de uma década depois, o chamado monstro se tornou uma lenda urbana, mas parece que nunca saberemos a verdade. E você, o que acha do monstro de Montauk? É realmente uma criatura das profundezas ou apenas um grande boato? Se algum de vocês tem alguma lenda urbana sobre sua cidade natal que tenha causado um rebuliço online ou na sua comunidade local, deixa aí nos comentários. Eu posso até responder alguns dos meus favoritos. Enquanto você faz isso, por que não clicar em curtir e se inscrever? E no sininho também. Assim você vai ser o primeiro a saber mais contos estranhos e malucos como esse. Vá em frente, acalme o monstro de Montauk. É um pássaro ou um avião? O oceano é tão vasto e misterioso que parece que quase tudo pode se perder em suas profundezas. Isso é, até que a passagem do tempo o faça ser descoberto ou levado para a costa. Uma descoberta notável foi feita na costa do país de Gales, quando os destroços de um raro avião de combate da Segunda Guerra Mundial emergiram de seu túmulo aquoso após anos de esconderijo. O avião Lockheed P-38 da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos é conhecido como Maid of Harlech e acredita-se que tenha caído na costa de Gwynedd em 1942, quando seus motores pararam repentinamente durante os exercícios de treinamento. O piloto no momento do acidente, o segundo-tenente Robert F. Elliott, então com 24 anos, foi forçado a pousar o avião em meio metro de água em menos de uma hora de viagem, depois de subir cerca de 1.828 metros. Felizmente, Elliott saiu ileso do acidente, mas desapareceu e foi declarado morto poucos meses depois no norte da África, depois que seu avião foi abatido. Pensava-se que a donzela de Harlech estava perdida para sempre, mas depois de ser enterrada por 15 centímetros de areia, ela apareceu como uma miragem fantasmagórica quando o movimento da água deslocou a praia que normalmente a cobre. A donzela de Harlech foi vista 3 vezes desde que caiu no oceano, primeiro na década de 1970, depois em 2007 e mais recentemente em 2014. Embora não haja planos para salvar o naufrágio, ele recebeu o status de proteção em 2019 pelo governo galês, depois que sua localização anteriormente secreta foi revelada online. Até hoje é considerada uma das descobertas mais significativas da Segunda Guerra Mundial, feita na história recentemente, e temos o oceano para agradecer por isso. Cartas de George Parker Bidder. Aqui está um pequeno pedaço da história. Em 2015, caminhantes na costa do Mar do Norte, na Alemanha, encontraram uma mensagem em uma garrafa. Provavelmente uma criança se divertindo por perto ou algo assim, foi o que pensaram. Quando eles abriram, a mensagem dentro não estava datada. Então, eles não tinham certeza de sua idade. Porém, mais tarde descobriram que essa garrafa estava no mar por impressionantes 108 anos. Continha instruções para enviar um cartão postal à Associação Biológica Marinha de Plymouth, na Inglaterra. Então, foi isso que eles fizeram. Acontece que essa foi uma das 1000 garrafas lançadas no Mar do Norte, entre 1904 e 1906, pelo cientista George Parker Bidder, que estava investigando as correntes das marés. Claro, George não estava lá para adicionar esse resultado à sua pesquisa em 2015, e ele pode ter ficado um pouco desapontado ao saber que nem mesmo saiu do Mar do Norte, em 108 anos. Uma pessoa legal em Plymouth ainda fez um grande esforço para honrar a recompensa monetária prometida. Eles tiveram que ir ao eBay para comprar um velho xelim inglês. Doritos. Então você já ouviu falar de uma baleia encalhada, mas aposto que você nunca ouviu falar de um lanche na praia. Nossos mares estão cheios de muito mais coisas que apenas peixes. No topo de nossos oceanos, existem milhares de navios transportando cargas de um local para o outro todos os dias. Então, o que acontece se houver uma falha? Ou se algum desses contêineres cair na água? Bem, eventualmente as coisas serão levadas para a costa, e isso aconteceu depois de uma grande tempestade em 2006. Um container cheio de milhares de sacos de Doritos foi levado a uma praia na Carolina do Norte. O que os moradores locais acharam disso? Essa é uma catástrofe ambiental. Vamos descer e ajudar? Bem, quase. Foi mais como: eu amo Doritos, vamos ajudar e comer um pouco. Para a sorte deles, os sacos lacrados significavam que as batatas fritas ainda eram comestíveis. Então, eles coletaram algumas sacolas grátis. Eu me pergunto se teria sido tão fácil me livrar deles se fossem um lanche mais saudável.
Cartas de amor da Segunda Guerra Mundial. O verdadeiro amor de algumas pessoas pode ser salgadinho, mas essa é a história de um amor muito maior. Um dia depois do devastador furacão Sandy, um menino de 14 anos caminhava em uma praia de Nova York. A tempestade levou várias coisas para a praia, incluindo um conjunto de cartas, amarradas com uma fita rosa. Eram um conjunto de cartas de amor tocantes da Segunda Guerra Mundial, entre uma mulher de Nova Jersey chamada Dorothy Fallon e seu futuro marido Lynn Farham, que estava fora servindo no Pacífico. Eles narraram sua história de amor, passando 6 anos separados até 1948, com a última carta começando: "Querida, 2 semanas e estaremos casados." O menino começou a investigar o casal e conseguiu rastrear Dorothy Fallon, agora Dorothy Farnham. O casal era de fato casado, embora Dorothy fosse agora viúva aos 91 anos. Ninguém faz ideia de onde as cartas estiveram antes da tempestade, ou como foram carregadas daquele jeito. Mas Dorothy ficou muito feliz por se reunir com essa história de seu passado. Trouxe cisco no olho aqui. Melhor seguir em frente. Pés, muitos pés. Se o olho do peixe espada gigante assustou você, definitivamente desvie o olhar agora. De vez em quando, algo realmente horrível acontece na costa da Colômbia Britânica, no Canadá, e em Washington, nos Estados Unidos. Que tal pés humanos? Com sapatos. Sim, isso mesmo. Os pés de mais de 14 pessoas diferentes foram encontrados. Mas por que apenas pés e não outras partes do corpo? Bem, pode ser um grande abate de gangsters, é claro, mas também é verdade que os sapatos costumam ter flutuabilidade que os permite viajar pelo oceano com mais facilidade. Portanto, eles podem ser provenientes de qualquer desastre natural ou não natural que tenha várias vítimas, como um tsunami ou um acidente de avião. Alguns pés foram identificados como realmente pertencentes a moradores que desapareceram. Sou eu ou todas essas teorias são igualmente perturbadoras? Vamos seguir em frente. Vidro. Bem, você merece uma pausa dos itens horríveis. Aqui vai uma coisa mais bonita. Em Fort Bragg, na Califórnia, há uma praia de vidro. Durante a primeira metade do século XX, as praias próximas foram usadas como depósitos de vidros velhos e outros grandes utensílios domésticos. Com o tempo, grandes quantidades de vidro foram parar nas praias daqui. Parece muito perigoso, certo? Mas não é. O oceano fez a sua mágica e alisou o vidro. Está cheio de lindos vidros coloridos. Adorável. Lego. Outro problema com o navio de carga fez com que centenas de peças de Lego fossem levadas às praias de Devon e Cornwall, na costa sul da Inglaterra. Mas isso nem chega perto da descoberta mais estranha de Lego de todos os tempos. Dê uma olhada nessa figura gigante de Lego. Esse cara tem quase 2,5 metros de altura e foi encontrado em vários lugares do mundo, dos Estados Unidos ao Reino Unido, da Holanda ao Japão. Seu nome é Ego Leonard e ele usa uma camiseta com a mensagem "No real than you are". O que mais poderia ser responsável por algo tão louco como isso, senão a arte moderna? Ego Leonard é um pseudônimo de um artista moderno holandês. Este homem Lego é um golpe de marketing para suas exposições. E aí, qual dessas descobertas você achou mais estranha? E você já se deparou com algo tão fora do comum em sua praia local? Conta aí nos comentários abaixo. E obrigado por assistir. Até a próxima!